Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos continuar nossas atividades de encontro comunitário, que são atividades que envolvem um número grande de pessoas, então a gente está fazendo parte deles na forma de videoaulas. Nós vamos continuar falando sobre a cultura do cacau, que é uma cultura extremamente importante para a nossa região. É a principal cultura da nossa região, a região litoral sul, né, da Bahia. E existem muitos aspectos sobre a cultura do cacau que a gente precisa abordar. Entre eles, a gente precisa abordar os cultivares, né, os mais plantados na nossa região. O que a gente em campo vê que os produtores mais utilizam e que eles veem melhores resultados em campo. Bom, até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, que é um projeto do governo do estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Ele é executado pela CAR, que é a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, e utilizando recursos que são provenientes do acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Mas qual cacau que a gente cultiva hoje? Daquele cacau que a gente cultivava no passado para o de hoje tem muitas variações genéticas. O processo de domesticação do cacau levou à formação de alguns grupos de cultivares e com distinção morfológica. O que quer dizer isso? Cada cacau tem uma característica diferente, principalmente quando ele está verde. Ele tem a coloração da casca diferente, o formato do fruto. Tem uns que são mais rugosos, tem aqueles sucos maiores. Então, são vários tipos de cacau diferentes. Tem um que tem a casca amarela, tem um que é mais redondinho, tem outros que são mais compridos. Então, tem várias diferenciações morfológicas do tipo, do formato. E isso influencia diretamente na classificação do cacau. Os primeiros tipos que a gente teve de cacau foram o crioulo, o forasteiro e o trinitário. São variedades que davam chocolates diferentes, características sensoriais, de gosto, de sabor diferentes. A gente tinha o crioulo, que ele é da América Central e América do Sul, a origem dele. O forasteiro, que é da região amazônica e América do Sul, e a gente tem os trinitários. O trinitário é um cruzamento do forasteiro com o crioulo. O crioulo, ele possui frutos grandes, a superfície da casca é enrugada e tem aqueles sucos que a gente consegue ver bem pronunciados. As sementes também são bem maiores e o interior da amêndoa do cacau pode ser de branco a violeta, um violeta mais pálido. Esse tipo de cacau é um cacau que dá chocolates muito bons, tipo de chocolate que a gente chama de chocolate fino. Só que é um cacau que é menos resistente a pragas e doenças. Ele também é um cacau que precisa de um tempo menor de fermentação para ficar num ponto certo, né? Para dar aquelas características de sabor que a gente quer. Ele tem um sabor que a gente chama de frutado e suave. Ele tem pouco amargor. Algumas amêndoas a gente sabe que são mais amargas. Esse cacau, que é do tipo crioulo, ele tem amêndoas menos amargas. Já o forasteiro, ele se espalhou pela bacia amazônica. Foi mais em direção às Guianas. Ele é bem cultivado na América do Sul e no oeste da África e também na Ásia. Nessas regiões ele é bem cultivado. A gente considera ele o verdadeiro cacau brasileiro, que ele tem os frutos mais ovoides, que a gente chama, são frutos mais arredondados. A superfície não tem tanto rugosidade, é mais lisa a superfície da casca. É mais lisa e também tem pouco suco. Basicamente a gente não percebe muito a rugosidade nem os sucos da fruta, desse cacau forasteiro. O cacau forasteiro, ele tem, se a gente separar a amêndoa, ele tem uma semente mais violeta escura, é uma cor mais escurecida. Algumas vezes é uma cor que chega a ser mais puxado para o preto. Em alguns casos ele pode ser branco, é o que a gente chama de cultivar catongo. Esse é um pouco mais resistente a pragas do que o crioulo. Ele possui um tempo de fermentação também maior do que o crioulo, que é de 5 a 7 dias, período de fermentação do cacau forasteiro. A característica dele ao paladar é um pouco mais adstringente e um pouco mais amargo do que o crioulo. O crioulo é o melhor para fazer chocolates. O trinitário é um cacau que ele mistura as características do crioulo e do forasteiro. Esse cacau trinitário, ele teve origem em Trinidad e Tobago.
E daí ele se espalhou, né, para outras partes do mundo. E a semente desse tipo de cacau, ela é mais, a gente chama de violácea, é um pouco mais violeta, o tipo de semente. A gente também encontra sementes desse tipo de cacau na cor branca. Esses grupos que eu falei de cacau são os grupos primários e eles têm algumas diferenças básicas. Na indústria, os grupos crioulo e forasteiro, eles não contribuem da mesma forma para a qualidade final do chocolate. As amêndoas do cacau crioulo e trinitário, eles produzem chocolates finos e com aroma e sabor mais suaves. Com as amêndoas do cacau forasteiro, a gente produz chocolates mais encorpados, com sabores mais terrosos. Variedades como Maranhão, Nacional do Equador e Catongo brasileiro possuem sabores diferenciados e que são muito apreciados no mercado. Principalmente de especialistas em chocolates, gostam muito desse tipo de cacau. Dependendo da variedade, o fruto do cacau ele pode medir de 15 a 30 centímetros de comprimento. E a circunferência dele pode chegar de 7 a 12 centímetros. E eles demoram cerca de 5 a 7 meses para amadurecer, dependendo do cultivar. Hoje a gente tem muitos materiais genéticos, a gente tem uma variabilidade genética grande. E então hoje a gente tem cacau praticamente o ano todo, a gente não tem safra entre safra. Os materiais genéticos, eles acabam que, se você tem na sua área vários tipos de materiais genéticos, você acaba tendo cacau basicamente o ano todo. O fruto, ele pode ter de 30 a 40 amêndoas, que é a principal matéria-prima, né? O que a gente busca no cacau é a amêndoa, é a semente que vai virar amêndoa, para a produção de chocolate e manteiga do cacau. O principal produto da amêndoa é a manteiga. O chocolate é meio que um subproduto que é feito, mas o principal produto que agrega mais valor é a manteiga do cacau. As amêndoas do cacau, no seu estado natural, se a gente abrir um fruto, a gente encontra as amêndoas lá distribuídas. Ela é coberta por uma polpa. Essa polpa é rica em açúcar, açúcares diferentes, água e outras substâncias que são nutritivas, substâncias nutritivas. E essa substância, essa polpa, que vai ajudar e vai na qualidade do cacau. É essa substância que vai fazer uma fermentação de qualidade, que vai garantir que a fermentação seja de qualidade. Essas substâncias lá dentro vão passar por um processo de fermentação e vão dar uma amêndoa de qualidade para um chocolate também de alta qualidade. Hoje a gente tem vários centros de pesquisa no Brasil, a CEPLAC é um deles, que é o mais próximo para a gente. Tem a Emater, tem a Incapé, todos eles trabalham com cacau, com melhoramento genético. Como o cacau se espalhou por muitas áreas no Brasil, então outros centros de pesquisa, além da CEPLAC, fazem melhoramento genético, trabalham com melhoramento genético. O melhoramento genético é feito para garantir tanto resistência a pragas e doenças, quanto qualidade. O desafio do melhorista é encontrar um cultivar ou variedade que seja resistente ou tolerante. Resistente é mais difícil, a gente encontra mais materiais genéticos tolerantes e que tenha produtividade adequada, que tenha uma casca não tão grossa. Uma casca grossa a gente acaba perdendo em quantidade de amêndoas. A gente tem que ter um material genético ideal. Ele, lógico, tem que estar adaptado à região, às condições climáticas de cada região. Ele tem que ter uma quantidade de frutos por ano boa. Ele tem que ter tem que ser resistente a doenças e tem que ter uma quantidade também de amêndoas boas. Não adianta a gente ter um fruto bonito, resistente e abrir, ter pouca amêndoa ou pouca semente. Então, a gente procura essas características no material genético de qualidade. A gente tem vários materiais genéticos que são utilizados na nossa região e já são conhecidos por todos os produtores. A gente vai começar falando de alguns dos mais comuns. Existem muitos outros materiais genéticos, mas a gente escolheu falar dos mais comuns ou dos que são mais promissores. A gente tem o BN34. O primeiro a gente vai falar é o BN34. Essa sigla BN vem de Fazenda Boa Nova, que foi uma fazenda em Camaquã. Algumas fazendas aqui na nossa região foram utilizadas para fazer melhoramento. Então, o material genético que era originário dessa fazenda recebia a sigla referente ao local de origem, no caso, BN34, Fazenda Boa Nova. O BN34 é uma planta que é bem produtiva e alguns produtores costumam dizer que é um pé, além de ser produtivo,
apesar de ser produtiva, ele tem uma característica que eles chamam que é uma planta mole, que é uma planta que ela exige que tenha uma poda de condução, uma poda de condução que seja bem feita. Porque é uma planta que tem a tendência de, se ela crescer muito, ela vai pender, ela vai precisar de uma escória, então não é isso que a gente quer. Então, apesar de ser uma planta boa, uma planta produtiva e que dá uma amêndoa de excelente qualidade, é uma planta que exige podas iniciais no período certo. Ela, produtores costumam dizer que parece o PH 16, a variedade PH 16. A gente tem também o CCN 51, que foi trazida do Equador para cá. Ele lá era plantado em monocultivo. É uma planta também muito produtiva. 18 frutos, frutos do CCN 51. A gente tem 1 kg de amêndoas, altamente adaptado, tanto em consórcio quanto a pleno sol. Algumas dessas variedades que a gente vai falar, eles podem ser também utilizados em plantios a pleno sol. O problema dele é que ele é suscetível à podridão dos frutos em ambiente com muita chuva. Então, ambientes muito úmidos, esse material genético ele é suscetível. Esse tipo de cacau também sofre um pouco mais com o ataque da vassoura de bruxa. Ele também não é tão bom para um chocolate especial. Para quem quer produzir cacau fino, esse não é um bom material genético. A gente tem o CPEC 2002, que também é bem conhecido. Apesar dele ter frutos pequenos, são frutos menores, é um material de excelente qualidade. A qualidade da amêndoa é excelente e é um material que é rústico. Ele é utilizado também para fazer o porta-enxerto. É um material de alta qualidade de amêndoas, porém tem frutos menores. Às vezes o produtor em campo, ele observa numa área vizinha, por exemplo, ou alguma área visitada, ele vê aquelas plantas com frutos maiores, ele tende a escolher plantas com frutos maiores, mas nem sempre é assim. Às vezes a gente, para produzir um chocolate de qualidade, se o objetivo é um chocolate de qualidade, a gente tem que pensar também nesses tipos de produtos, material genético que vão dar para a gente um chocolate de qualidade. Não exatamente o tamanho do fruto, mas a qualidade final daquele produto. A gente tem o material genético que é o PH 16, que é muito conhecido. Muitas áreas que a gente visita tem o PH 16. O PH 16 é um material genético, essa sigla PH vem de Fazenda Porto Híbrido, em São José da Vitória. Esse é um material genético de alta qualidade, só que ele precisa de uma poda de formação que seja bem feita. É um material que a gente chama que é uma planta mole, que é uma planta que se ela crescer muito, ela tende a pender, né? Precisar de escória, e não é isso que a gente quer no sistema produtivo. A gente quer um sistema produtivo que facilite nosso manejo diário. Então é uma planta boa, mas que precisa dessa poda inicial. Tem uma polpa de alta qualidade, ela produz bem, é resistente à vassoura, né? É tolerante à vassoura, se adapta a vários sistemas produtivos, possui muita brotação. Se ele não tiver uma poda correta, como eu disse, ele vai tombar, e é um cacau de muita qualidade, para um chocolate de qualidade. A gente também tem o PS 1319, essa sigla PS é de Fazenda Porto Seguro. Vai bem também a pleno sol, o PS 1319. É uma das mais plantadas e uma das mais adaptadas na nossa região. Ele vai bem em sistemas de cabruca, que a gente tem muito aqui, tolerante à vassoura de bruxa, é precoce, carrega bem, é uma planta muito boa, PS 1319. Está sendo utilizada na região transamazônica, no Pará. E tem um fruto de tamanho médio, também tem uma amêndoa de alta qualidade. A gente também tem o TSH 1188, que é também de excelente qualidade de fruto, possui bastante polpa, que a polpa é importante na produção na fermentação do cacau. É importante que a gente tenha uma polpa de qualidade, que essa polpa vai ajudar na hora da fermentação e produzir uma amêndoa de qualidade. E esse TSH 1188 também é importante para a produção de mudas seminais como porta-enxerto, né? São dos mais utilizados como porta-enxerto. A gente também tem o Ipiranga 1, a floração dele é tardia. A gente também tem um Pará-Parazinho, que é utilizado aqui. E a CEPLAC, ela sempre lança novos materiais genéticos. Temos o CP 2176 e CP 2204. Que são materiais genéticos que estão, em algumas regiões ainda estão sendo testados. Muitos produtores não tiveram acesso ainda a esse material genético, mas é um material genético de alta qualidade. Nós também temos,
por último, vamos falar do sal, a sigla é SAL 06. A sigla vem de salobrinho, que esse material genético foi desenvolvido por pesquisadores da UESC. Ainda tem poucas áreas plantadas, mas é um cacau também de excelente qualidade. É um cacau que se assemelha muito ao 1319, carrega muito e adaptado a essa região. Então, são materiais genéticos de alta qualidade, que podem ser plantados, podem ser adquiridos pelo produtor. É importante que o produtor ele tenha ciência para escolher o melhor material genético. E o que vem a ser o melhor material genético? Qual desses é o melhor? Aí depende da área do produtor. Tem materiais genéticos que são excelentes, mas que na área, determinadas áreas, eles não vão dar o mesmo resultado. Então, é importante que o produtor observe, que ele tenha mais de uma variedade na sua área. É importante que ele observe. Ter mais de uma variedade, ele tem algumas vantagens. Ele pode ter uma distribuição da colheita ao longo do ano e ele também tem plantas diferentes. Plantas diferentes, elas reagem diferentemente ao ataque de pragas e doenças. Então, quanto mais variedades eu tenho na minha área, melhor para mim, melhor para o meu sistema produtivo. Que aí eu vou ter condição de ter cacau em épocas diferentes do ano. E eu também vou conseguir plantas mais resistentes ou com diferentes tipos de resistência. E isso é importante para qualquer sistema produtivo. É importante, como a gente disse no início, que o produtor entenda que para que ele tenha uma produtividade boa, ele precisa ter um stand de plantas. O stand de plantas para cacau, para a gente ter uma produtividade boa, são 1.100 plantas por hectare. Se a gente tem menos que isso, a gente não vai conseguir ter o mesmo rendimento. A gente não vai os rendimentos, quando a gente participa de cursos ou algum tipo de treinamento e alguém fala que vamos conseguir certa quantidade de arroba por hectare, essa pessoa está falando para um hectare com 1.100 plantas. Um hectare com menos que isso, você não vai conseguir a quantidade de arrobas por hectare esperada. Outro problema é adubação. O cacau é uma planta que retira muito do solo. Apesar dos solos da região serem solos bons, a gente já tem uma cultura tem cacau que mais de 100 anos. Então, todo esse período retirando nutrientes do solo. Tem uma hora que o solo vai esgotar, então é importante, novamente, é importante que a gente faça a coleta das amostras para análise e depois faça a adubação ou correção, se precisar. Se for plantar mudas, a gente tem que saber a acidez em profundidade para ver se essa planta vai conseguir desenvolver a raiz nesse ambiente. Então, todo esse processo é importante para o produtor e a gente sempre fala em campo. É importante que o produtor conheça a sua área e desenvolva o seu trabalho naquela área. Existem pesquisas que garantem que um produtor, ele consegue, uma família, né, uma UPF, ela consegue sustentar, cuidar de 5 hectares de cacau. Às vezes o produtor trabalha muito em 10 hectares, nesses 10 hectares eles não têm 1.100 plantas. O melhor é o produtor reduzir a área e aumentar o stand de plantas. É uma opção boa para o produtor. Então, a gente leva para campo alternativas para que ele consiga produzir, ganhar dinheiro e utilizar as tecnologias disponíveis. A gente agradece por vocês terem assistido esse vídeo. Vocês podem deixar comentários, sugestões para próximos vídeos e até a próxima.